A nossa introdução nos diz: nesta lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno desta doutrina. Isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por muitos. Em primeiro lugar, deve ser observado que mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu e não os privilégios vividos indevidamente por alguém. Visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto, que sutilmente se infiltram no meio evangélico, faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformaram este ensino numa prática de barganha, de troca. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereótipos como justificativa para a sua infidelidade. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é a expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. Como nós falamos, nós não podemos pagar a Deus tudo que nós recebemos, mas nós podemos ser gratos. Então hoje estaremos conhecendo, no nosso primeiro ponto, o Evangelho da Barganha, com o ponto 1, dízimos e ofertas como moeda de troca. Alguém pode nos fazer a leitura, por gentileza? Amém. Muito obrigado. Então, para deixar bem claro, nós não pregamos contra pessoas, pregamos contra ideias. Se alguns dos tópicos abordados te fizeram lembrar de alguma determinada denominação, o problema não é nosso, o problema é deles. Pois nós estamos com a nossa lição, porém nós não deixamos de lado a nossa Bíblia, e nela nós vemos o que a palavra de Deus tem a dizer a respeito de prosperidade, sobre bênçãos, sobre fidelidade, sobre a mordomia cristã. Então, neste primeiro ponto, nós vemos que hoje este princípio ele tem sido desvirtuado, tem perdido o seu valor, tem caído em descrédito e tem sido desmerecido, distorcendo o seu real sentido. Como nós fizemos a leitura, a mordomia ela tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu. Então é algo que é concedido a nós. Vamos ver mais à frente que nós somos dispenseiros, somos administradores daquilo que Deus põe em nossas mãos. Mas nós um dia prestaremos conta de tudo aquilo que o Senhor nos entregou. E hoje em dia, o que estão fazendo? Pegando a verdade e distorcendo-a, transformando em uma mentira. Então, distorcem a verdade. Tudo aquilo que distorce a verdade pode ser considerado também um sofisma, que é uma verdade adaptada que se torna uma mentira. E olha o que nós vamos ler com o missionário, por gentileza. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3 e 10, a distorção da palavra. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a condenação, e a sua perdição não dormita. O 10 diz: mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência, em imundícia, e desprezam as dominações atrevidos e obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Muito obrigado. O que nós vemos é que as pessoas têm no seu coração avarento. Em 2 Pedro, capítulo 2, diz sobre os falsos mestres e falsas doutrinas. Então, por avareza, que é o apego excessivo ao dinheiro e às riquezas, eles distorcem essa palavra para satisfazer os vossos desejos e fazem do povo um negócio. Nós comentamos na segunda-feira passada, em nossa aula, em questão da igreja ela ser um organismo espiritual, ele é vivo, ele é dinâmico, mas também como padrões sociais, a igreja também ela se
caracteriza, se enquadra dentro de uma organização. Porém, esses dois pilares devem estar em harmonia, no mesmo nível, para que a igreja não sofra socialmente. Nós entendemos que existem obras sociais, nós entendemos que existem gastos físicos e isso precisa ser mantido. Então, como uma organização, a igreja, nessa forma de arrecadar para estes sustentos básicos e desenvolver alguns outros projetos, há a contribuição dos fiéis. Porém, agora as pessoas, alguns líderes, alguns falsos doutores, falsos mestres, apresentando falsas doutrinas, extorquem o povo, fazem deles negócio, fazem da igreja uma empresa. E isso é algo que o próprio Espírito Santo, revelado nessa palavra, ele diz que a condenação deles não será tardia. Então, a recompensa por essa infidelidade, por esse jugo, este fardo, logo vem. No versículo 10 fala que eles andam segundo as suas concupiscências e imundícias, desprezando as dominações, desprezando, podemos dizer, as lideranças, para os irmãos entenderem. Então, entender que eu tenho um chamado de Deus para cuidar, para pastorear, para servir, e agora em uma posição eu vou usar do nome de Deus para satisfazer a minha vontade. E isso é uma exploração dos incautos, que a nossa lição nos diz, que são os incautos ingênuos, pessoas sem malícia. E é tão triste quando nós vemos pessoas ingênuas sendo passado a perna para trás. É a mesma coisa de que nós virmos um exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual, ir comprar algo e a pessoa que está no caixa dar um dinheiro errado porque a pessoa não pode ver. Eu sei que eles têm uma grande sensibilidade, mas nesse sentido, há uma ingenuidade da pessoa em questão, aquilo que é visível, porque ela tem essa deficiência. E muitas pessoas, muitos fiéis a Deus, eles são ingênuos ainda, são imaturos. E os falsos mestres tentam, a partir deste princípio, usurpar a vida desses fiéis, aquilo que eles têm, aquilo que eles possuem, em nome de Deus. Isso que é o pior, em nome de Deus fazem isso. E foi algo que Deus não pediu. Usando até mesmo promessa, dê tudo que você tem para receber em troca mais do que você ofertou. Nós vamos ver a diferenciação entre em devolver, entregar por gratidão e entregar esperando receber algo em troca, como barganha. Então, o que nós fazemos, dízimos e ofertas, elas não podem ser como moeda de troca. Mas todo mundo devolve ali. Quem é que vai saber se é barganha, se é legalismo ou se é gratidão? O Senhor, porque Ele sonda o coração e vê as intenções. Então, da forma que o meu coração se inclina para ofertar, para dizimar, para servir ao Senhor e contribuir na sua obra, evidencia qual é a minha intenção. Deus olhando para dentro de mim. Nós ainda vemos que o autor usa uma expressão, eu não gosto dessa expressão, não gosto. Não por ele, mas quando as pessoas dizem colocar Deus contra a parede, isso é um tanto quanto presunçoso e irracional, porque nós somos os servos, nós somos os menores e Deus é maior. Mas essa expressão, ela tem o sentido de exigência de Deus, forçar a realização de algo em meu favor. Nós nunca poderemos forçar Deus a fazer nada, porque nós somos caco e Ele é o oleiro. E o vaso que está nas mãos é formado segundo aquilo que apraz o oleiro para o propósito específico. Então, vemos que hoje em dia existe a famosa, famigerada teologia da prosperidade, que é uma linha doutrinária cristã que defende que a bênção financeira é o desejo de Deus para os cristãos e que a fé, discurso positivo e as doações para os ministérios cristãos irão sempre aumentar a riqueza material do fiel. Então, por mais que haja princípios cristãos, haja palavra, haja louvor,
uma igreja como deve ser. A ênfase maior está na prosperidade terrena. Então, por sua entrega que você vai receber. Isso gera no coração dos fiéis incautos, ingênuos, o desejo de sempre possuir mais dos bens da terra e se esquecem dos bens do céu. Então, onde nós virmos essas práticas, precisamos fugir, porque nós podemos ser persuadidos e logo enganados, tendo o nosso coração preso naquilo que é terreno. Mas aí lembramos de Mateus 6, capítulo 33, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele não nos deixa faltar. Nem todo cristão vai ser rico. E a teologia da prosperidade, ela enfatiza isso, ao contrário, né? Que se você entregar, que se agora você tem fé em Cristo, você vai ser próspero, você vai ser rico. Não vou dizer próspero, porque próspero a gente pode ser pobre, mas próspero. Mas rico, nem todo mundo vai ser rico, porque o coração do homem é enganoso. Eu vou pedir para eu ganhar um salário de 30 mil que eu vou ajudar os pobres. Não vai. Um exemplo, se eu recebesse um super salário, o que eu ia fazer? Eu ia comprar uma BMW. Eu gosto, eu falo, Senhor, eu quero. Mas tudo bem, Deus concedeu, Deus concedeu. Aí chega sexta-feira, o dia de ir na campanha, e está chovendo para Itariri. Vou querer pôr minha BMW no barro? Ô Senhor, prepara para o carrinho, porque senão... Então o nosso coração, ele tem essa inclinação pelas posses materiais. Deus sim pode desenvolver e prosperar, pode, mas não é para todos, não é para todos. Mas aqueles a quem o Senhor dá, Ele tem um propósito de que a sua obra e o seu nome, sobretudo, seja glorificado. Então que nós possamos desenvolver através da palavra, e podemos sim, não é pecado ter dinheiro, não é pecado ser rico e milionário, não é. Em nossa região, né, a gente é uma região mais litorânea, né, de uma cidade de veraneio, onde eu estava até comentando acho que era com a Joyce, não lembro se era com a Joyce, alguém, que na nossa igreja tem muitos empresários, microempreendedores, empresa de vigilância, de piscinas, de limpeza, jardinagem, são diversas pequenas empresas, mas estes das pequenas empresas são tão abençoados quanto aqueles que estão cadastrados no CLT. Porque Deus é quem nos concede a saúde, Deus nos concede a segurança, Deus nos concede a paz, Deus nos concede o fôlego de vida, para que todos os dias possamos levantar, correr atrás do nosso sustento com a bênção do Senhor. Então, nós devolvemos e entregamos ao Senhor, não é para possuir os bens da terra, mas é porque nós temos um coração grato. Não é para todos, mas tudo que Deus põe na nossa mão, a gente tem capacidade de produzir mais. Então, eu não devo ficar triste porque um irmão recebeu 5 talentos e eu recebi só 1. Se você receber 1, a sua mesma fidelidade também vai ser recompensada. Se ele tem capacidade de 5, glória a Deus. Se eu tenho capacidade de 1, glória a Deus. Me ajude, Senhor, a desenvolver para ti. Porque, embora ele tenha viajado, uma hora ele voltou e houve a prestação de conta. Se nós não formos leais naquilo que Deus pôs em nossas mãos, como é que eu vou ser? Foste fiel um pouco, sobre o muito te colocarei, nos diz a palavra. Então, cada um de nós tem uma dispensa a cuidar e a zelar, porque essa é a verdadeira bênção, glorificada ao Senhor, sobre tudo que nós temos. Eu já fui abençoado uma vez com esse de dar para receber. Eu dei o meu salário todinho, pedindo a Deus, e o voto era a minha casa própria. Menos de uma semana me saiu o dinheiro e eu comprei. Isso é um ato de fé. É um ato de fé, de tudo, mas em base, igual foi falado aí. A igreja, que eu não vou citar o nome, que em parte todo mundo fala, eu tenho admiração, tá certo, nem vou citar. Entendeu? Muitas vezes nem participava da igreja, mas pegava meu dízimo, ia lá na porta. É meu dízimo aqui, não, Deus sabe, eu estou dando para o pastor aqui, e saía, nem entrava. Era, sabe, depois eu vim aprofundando mais na fé. Mas eu fiz em base de troca. Deus não honrou, foi numa semana, foi na outra semana, entrou o dinheiro, bom, nós compramos a casa da Toé, que é própria, entendeu? E veio a bênção. A gente, embora o nosso coração, às vezes se incline para isso, eu vou fazer, como exemplo, uma oferta do meu salário inteiro,
com este propósito. O que a gente diz a respeito da palavra é que isso não pode ser ensinado, porque o princípio de Deus não é esse de troca. Embora os nossos corações às vezes podem se inclinar a isso, mas eu acreditei que sim, porque pela fé. Por isso Deus não te dá sequência, não vou estar falando aí, mas não precisa pôr no padrinho. Na outra semana, na semana seguinte, foi no domingo, não vou falar o nome da procurando para não falar, então na segunda ou segundo ou terço, já tinha o dinheiro na mão, já comprei, já terminei de construir e veio um monte mesmo. Quantas vezes maior do que o que havia dado. São exceções. Por quê? Eu digo assim, por uma questão de ensino bíblico doutrinário, para que isso não se torne um fardo. Um exemplo, o irmão se alegra porque a recompensa veio, mas e para aqueles que fazem isso e a recompensa não veio? Tanto é que eu fiquei receoso com isso, esse dia mesmo passou um pouco e fiz um empréstimo. E eu falei para ela, gente, não tem que dar. Eu chamei o pastor e falei para ele, não é, porque você pegou isso para pagar a dívida e você vai estar pagando, então não é disso. Isso é a respeito dos ganhos, né? Dos ganhos. Tanto é que a pregação está nesse sentido, então eu já recebi a resposta do meu pastor mesmo, que falou, não. E é sempre bom nós pedirmos orientações, se temos alguma coisa. Ela teimada não, tem que ir, calma, não é assim, vamos conversar. Precisou o pastor falar para ela que a palavra do legal. Eu acho que nessa questão de, o irmão falou, né, já foi dito, na questão da fé, o exercício da fé, é uma forma de você estimular a fé das pessoas para elas aprenderem a ter um coração generoso de contribuir, né? Assim, na questão de dar, que o irmão falou, a intenção foi realmente a base de troca, vou dar tanto porque eu quero, né, isso, assim, Deus honrou a fé e nem todo mundo tem esse mesmo resultado. Mas eu acho que na questão do foco da lição, falando sobre essa questão dos dízimos, de estar colocando sobre as pessoas, porque muitas pessoas têm em mente isso, que, vamos supor, tantos que infelizmente acaba atrapalhando a visão do Evangelho, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, né? É paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, assim, tem pessoas que já olham para as igrejas como mercenários, que arrancam o dinheiro das pessoas, né? Outros já olham na questão da fé que, tipo, eu tenho que dar para mim poder receber, entendeu? Só que, assim, não entende que o mais importante é a intenção do coração, né? Então, ela está falando, e isso, por que vai vir o duro juízo sobre aqueles que usam dessa fé, dessa palavra para poder usufruir o dinheiro das pessoas, poder tirar o dinheiro das pessoas, né? Na forma na questão, usando a fé delas para poder enriquecer, né? Porque Deus fala assim que o duro juízo vai vir sobre as pessoas, não é sobre quem faz, mas é sobre quem está ensinando errado. Então, assim, hoje a cobrança maior de Deus é com as lideranças, com a liderança. Essa palavra é muito sobre a liderança, assim, não é questão porque, de repente, que nem o irmão está falando, não está assim, as pessoas que congregam nessas igrejas, você vai falar isso para eles se ofendem, não aceitam, por quê? Porque para eles está atacando o líder deles. Então Deus, ele trata diretamente com ele, por isso que ele diz que será mais duro o juízo, né, nessa condição. Mas é tudo a questão de fé mesmo, é por meio da fé. Que nem eu falei, um dia eu tava para ofertar, foi pouco, mas eu peguei, não lembro se era 50 centavos, R$1 na minha bolsa, e tinha R$5. Na hora que eu fui pegar para mim ofertar, o Senhor falou assim para mim, dá os 5. Aí eu peguei um e fiquei, na hora de passar, chegou na hora eu peguei e falei, não, eu vou fazer isso e amém, né? Porque eu falei, eu vou ficar sem dinheiro, né? Pensei, vou ficar sem dinheiro. Dei os 5. Na mesma semana, né? Aí eu ganhei R$500, depois uma amiga minha de São Paulo mandou mais R$1.000 na minha conta, assim, tipo, sem esperar. Então, assim, o próprio Espírito Santo, ele coloca no nosso coração pra gente ofertar, mas com alegria, não foi gemendo. Eu endureci na hora, né? Mas depois eu entendi que Deus estava mandando, porque Deus queria me abençoar. Deus queria me abençoar, só que eu precisava entender que eu não podia reter aquilo que estava comigo, porque a semente ela não pode ficar na sua mão, não é verdade? Então é só nessa questão que eu queria colocar. Muitas vezes nós fazemos e tudo aquilo que nós entregamos ao Senhor tem uma recompensa, com barganha ou sem barganha tem uma recompensa, mas a gente precisa entender que é sobre gratidão.
e a gratidão é maior do que o dever, a sua importância. Então assim a gente vê que a bênção do Senhor ela se derrama. Bom, nós falamos sobre barganha e agora a gente vai falar sobre legalismo. O que é legalismo? Um meio humano pelo qual, misericórdia, é o meio humano de tentar, através da obediência de regras de homens, ser aceito e amado por Deus, anulando a graça misericordiosa. Então, para que Deus haja em meu favor, eu vou obedecer às regras. Então, isso é uma prática legalista. Tentar alcançar o favor de Deus por meio das obras, e aí nós anulamos a graça. Leiam Gálatas. Gálatas fala sobre o abandono das práticas judaicas, claramente, das práticas judaicas, por um benefício maior, que era o recebimento da graça ali para aquela igreja. A gente faz a leitura e depois o nosso irmão Tiago, que tinha levantado a mão, aí pode falar, tá bom? Bom, alguém faz a leitura do 2, por gentileza? Amém. Muito obrigado. Vemos então que o legalismo, fazendo essa prática do dízimo das ofertas algo meritório, essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação. Se você ofertar e dizimar, você não vai ser salvo. Se você deixar de ofertar e dizimar, isso não compromete a sua salvação. Peraí, mas essas ações não vão comprometer? O que compromete é o seu coração inclinado, porque sim ou porque não. Por gentileza, irmão Valdir, 2 Coríntios capítulo 8, versículos do 1 ao 4. 8 do 1 ao 4. Coleta em favor da Judéia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muitas provas de tribulação houve abundância no seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou as riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos muitos roubos, que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que fazia para com os santos. Amém. Muito obrigado. Voluntariedade é algo espontâneo que surge em nosso coração e nos inclina a realizar uma ação. O que nós vemos é que essa prática legalista põe eu no centro da minha ação. Eu faço por mim. Mas é muito pelo contrário. O que nós fazemos, o que nós entregamos é pelo nosso próximo. Então, nós vamos falar mais à frente que existe um lugar ideal para que nós possamos alcançar o propósito de Deus na realização daquilo que eu devolvo a Ele. E mais importante de tudo é entender que a salvação, o estar com Deus, não é pelo que eu faço por mim, mas quando eu deixo a minha vida e obedeço ao Senhor por amor, aí eu tenho uma comunhão. A gente falou esses dias sobre querer intimidade com Deus. A santidade, ela gera intimidade. Então, quando eu me santifico, quando eu me separo, me abstenho dos meus prazeres, das minhas vontades, eu começo a me aproximar mais de Deus e me torno mais íntimo dele. E um coração grato, ele também é mais íntimo do Senhor. Vemos que nós somos aceitos diante de Deus por causa do sangue de Jesus no Calvário. Por isso que nós cantamos em 92, pelo sangue. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça. Porque a gente está falando de dízimos e ofertas, contribuição financeira e voluntária, e de repente a gente fala sobre a questão de obras e graça. Porque existem linhas denominacionais que invalidam até mesmo. Está ouvindo, eu acompanho alguns professores de escola bíblica, e um deles foi fazer o seu TCC, trabalho de conclusão de curso, e entrou dentro de um certo lugar
E aí dizendo, se você não contribuir, o sacrifício de Cristo se torna em vão. Dessa forma aí a gente vê assim que isso é uma grande heresia. Tem invalidado a mensagem de Deus a respeito da salvação. Não é pelo que eu tenho, pelo que eu contribuo, que vai validar o que Cristo fez. Ele é eterno, ele sempre existiu. E esse ato foi uma vontade do Senhor. Então, ofertando, dizimando, sim ou não, a graça que nos foi dada, a salvação, ela foi paga com preço de sangue e não com valor monetário. E é isso que nos conduz à salvação. E olha só a conclusão. A conclusão, a nossa irmã vai ler Romanos 3, 28, que é o que Paulo diz. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Amém? Então, somos justificados não por aquilo que nós fazemos perante a lei. Em Romanos, dizem, né, que se todos os escritos fossem perdidos e apenas o livro de Romanos fosse encontrado, por meio deste livro, o homem ele entenderia o plano da redenção, da salvação e viveria com Cristo, porque é um tratado sobre a salvação maravilhoso. E aqui nós vemos então que a justificação não é pelas obras, mas pela graça. E no próprio Romanos, a respeito disso de salvação, diz que pela lei vem o conhecimento do pecado, mas o que vai nos justificar é a graça, é o sangue de Cristo, que por nós foi derramado. Então não é pelo que eu dou, não é pelo que eu possuo. Se fosse meritório, nenhum pobre estava no céu. Pobre. Porque ele não teria o que dar, só teria o pão para comer, ou ele jejuaria no dia para poder oferecer ao Senhor, né, aquilo que ele tinha diariamente, ou se não, apenas poderia prestar um favor a outro quem tivesse mais poder aquisitivo. E isso seria injusto, e o nosso Deus, ele é justo, pesa tudo em balanças fiéis. Então, isso não é o que vai nos garantir salvação. O que nos garante salvação é uma vida de amor, santidade e fidelidade à palavra de Deus. Além de nós recebermos, nós também devemos gerenciar uma questão. Teve a campanha, né, o segredo para a prosperidade, e aí nós tratamos de princípios bíblicos e não de invencionices para nós, digo assim, as pessoas que ministraram, daquilo que vou usar essas técnicas, essas táticas para as pessoas contribuírem, levantar dinheiro. Não. A bênção do Senhor está sobre os seus filhos. E prosperar é possuir em abundância, ter em abundância. Ter sucesso naquilo que você faz. Ter sucesso naquilo que você faz. Então, se Deus te fez prosperar, Senhor, mas o Senhor disse que vai me dar uma casa, mas eu não tenho dinheiro. Eu não vou crer não, porque eu não tenho dinheiro. Se Deus disse que vai dar, se Deus deu a direção, se Deus abriu uma oportunidade, não deixe passar, como diz, que a oportunidade ela tem cabelo na frente e careca atrás, né? Se passar, não pega mais. O pastor Manuel fala isso, né? A gente vê que Deus ele pode conceder casas, conceder bens, mas o maior patrimônio que nós temos é o Senhor em nossas vidas, né? Quem sabe que é a nossa família, né? Mas, sobretudo é Deus. Se a bênção de Deus está sobre a casa, faça prosperar. Vamos então ao próximo tópico e aí a gente fala mais sobre isso. Hoje a aula vai ser bem harmoniosa, né, quanto a isso. Porque quem oferta e dizima não briga quanto a isso. Não discute, você não vê pessoas encontrando dois dizimistas na rua falando, não, porque é o coração grato. Então só reclama quem não é grato. 2. A doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Alguém pode nos dizer, por gentileza, o dízimo era uma prática da lei? Amém. Muito obrigado. Vemos que eximir é se isentar ou se desobriga desse dever cristão. E uma das grandes alegações é que isso é uma prática da lei. Mas nós vemos na nossa leitura bíblica em classe, nosso textual, que o dízimo ele é
um princípio que é praticado antes da lei. Antes da lei. Então, este princípio, nós já falamos, né? Regras, costumes, podem mudar, varia de cultura para cultura, mas princípios eles são imutáveis. E este princípio que nós temos da mordomia cristã é algo que o Senhor concedeu ao homem desde o Éden, para que ele viesse ser um administrador daquilo que Deus tinha posto em suas mãos. E vemos que Abraão, ao Melquisedeque, ele entregou ao sacerdote do Senhor. Vimos que essa falácia, ela cai quando nós olhamos para a história. 700, por volta do nascimento de Abraão até a morte de Moisés, é um período por volta de 777 anos. E esse período então, mais de 700 anos antes da lei, mais de 700 anos antes da lei. Muito obrigado. Já havia esta prática. Eita, glória. Não, eu derrubei a outra água, tinha uma outra água. Não era minha. Pô, se puder me ajudar, muito obrigado. Muito bom essa vida que tinha um pandeiro. Ele falou que o padeiro. Vemos, então, que essa prática, ela é uma prática pré-mosaica, né? Mosaica fala do período das leis de Moisés, fazendo uma referência. Então, não se sustenta. Na verdade, é uma justificativa mais plausível, mais clara e consciente do porquê essas pessoas... Muito obrigado. Do porquê essas pessoas se isentam de praticar a mordomia. Eu marquei aqui 2 pontos principais. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Nós devemos amar pessoas e usar as coisas. E hoje em dia, as pessoas amam as coisas e usam as outras pessoas. Se pode me beneficiar, né, vou aproveitar da situação, né? Quem é mal intencionado, não generalizando. Mas a Bíblia nos diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, irmão Edmilson, por gentileza. Amém. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Amém. Por desejarem possuir mais riquezas, o excessivo amor não, né? Porque a gente pode ter amor ao dinheiro. O excessivo desejo em possuir os bens dessa terra fazem com que alguns percam a fé. E como nós falamos no princípio sobre aquilo que é ensinado pelas lideranças como moeda de troca, está indo nesse caminho. Então, o fiel que tem esse entendimento, pela fé ele alcança, mas agora quem ensina a respeito disso se transpassa a si mesmo, se apostata da fé, agora tem um novo objetivo de usar as pessoas em seu benefício. O dízimo, ele não é dado, ele é devolvido. E dízimo vem da palavra décima parte, por isso que é 10%. Hoje em dia existem até lugares que eles abaixaram o valor do dízimo. O dízimo é 7%. Aí não é mais dízimo, né? Não é dízimo. A Bíblia fala da porcentagem, né? Porque faz uma referência ao nome. Mas a oferta, ela é voluntária. Você dá quanto você quiser, sentir no seu coração. Obviamente o Espírito Santo às vezes vai bater mais forte, né? Esses dias eu fui para Itariri e eu tava um diácono ao meu lado e o filho dele, e tinha um outro na frente, tinha o Lourenço, meu sobrinho, e eu abri a carteira, acho que tinha uns 16 reais, falei, vou pegar 2, né? Aí eu falei, tem oferta aí? Eles vêm para mim, aí eu
Aí eu falei, quer saber, eu vou dar tudo. Porque eu ia ficar naquele de picadinho. Às vezes nós somos fiéis nos nossos dízimos, mas a gente vai ver mais à frente que o dízimo ele vai repreender o migrador e o devorador. Agora o que vai trazer prosperidade são as ofertas, aquilo que nós estamos entregando ao Senhor voluntariamente, porque se eu entrego voluntário ao Senhor, o Senhor ele também derrama, dispensa sobre mim voluntariamente, sem medidas, né? A bênção do Senhor ela vem sem medidas, mas eu não faço isso buscando ter de volta. Nós já vimos isso no nosso primeiro ponto. Quais são então os dois grandes obstáculos para uma pessoa que não pratica a mordomia cristã? O primeiro é o mau ensino e o segundo é a avareza. Então, a avareza nós vemos que é o apego excessivo pelo dinheiro e pelas riquezas, tem amor ao dinheiro. Então, Mamon é o seu Deus, ele idolatra o dinheiro. Ele quer ganhar todo o dinheiro possível, está sempre passando perrengue. Tem gente que trabalha, mas eu sei, irmãos, né, quem é pai de família, quem tem mais filhos, assim, às vezes precisa se dedicar mais, porque o estômago da criança ele não espera. Então, para não ter fome, sentir aquela necessidade, o pai se dedica. Agora, o que a gente não pode compreender e aceitar é que tudo isso seja maior do que eu buscar ao Senhor, porque nele que é a fonte daquilo que nós recebemos. Se eu buscar diretamente na fonte, tudo que sair de lá vai sanar aquilo que nós estamos precisando. A gente vai ver também que o mau ensino, isso é uma outra causa das pessoas não contribuírem. Como assim? Mau ensino. Primeiro, alguns são materialistas. Eu serei apenas próspero se eu acordar cedo e trabalhar. Então, eu não preciso contribuir, porque eu posso ser rico se eu trabalhar, se eu investir. Eu falava uma expressão que ninguém fica rico trabalhando. Você precisa, né, de um potencial muito grande. Eu digo assim, é algo muito complicado em questão de serviço, né? Obviamente, não estou falando do meu parar de trabalhar, né, que isso não faz nem sentido. Porque a Bíblia diz, aquele que não quer comer, aquele que não quer trabalhar, que não coma. Então, o trabalho não veio porque Adão pecou. Deus já tinha dado um trabalho para ele. Então, todo mundo precisa trabalhar. A coisa mais espiritual que você pode fazer na sua vida comum é trabalhar e estudar. E tem gente que fala, não, eu quero ver do ministério. Quantos anos você tem? 15? Já estudou? Ah, não, Jesus vai voltar. Uma vez eu ouvi um testemunho que disse que se levantou um profeta da igreja e falou que era para parar de estudar porque Jesus ia voltar e não ia dar tempo, e então era inválido. E aí você tinha que se dedicar mais a Deus. Aí o rapaz chegou em casa e falou para a mãe, né? Aí o pai estava na porta, chegou bem na hora e falou, olha, mas não precisa ser analfabeto para entrar no céu não, então trate de estudar e trabalhar. E aí disse que teve duas moças lá na congregação que deram ouvidos à palavra profética, palavra patética, pararam de estudar e mais de 20 anos Jesus ainda não voltou, e aí perderam o ano letivo, né? O ano e os anos, os 20 anos letivos, as décadas letivas. Então alguns eles são materialistas, pensam, eu só vou prosperar se eu trabalhar, fizer por mim mesmo. João, por gentileza, Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros de fartura, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Posso ser próspero apenas trabalhando? Não. Honrando o Senhor, os meus celeiros se encherão de fartura e transbordarão os lagares. Então fala sobre o que eu como e sobre o que eu bebo. Quando eu honro ao Senhor, eu recebo esta bênção. Então, no materialismo, se eu for materialista, eu não prosperarei por aquilo que eu posso fazer ao Senhor espiritualmente. Também outros foram tão extorquidos que o seu coração se fechou. A gente vê que existem pessoas que foram extorquidas. Eu uso essa palavra mesmo, extorquido, porque tem lugar que extorque. Extorque e o seu coração se fecha para isso. Você vai pensar que
todo lugar é igual, toda igreja só quer dinheiro e o pastor trabalha com caça-níqueis. Irmã Débora, Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25. Há alguns que dão generosamente e ainda lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. A alma generosa prosperará, aquele que atende também será atendido. Amém. Muito obrigado. Alguns não prosperam porque o seu coração está fechado, e eles acabam retendo o que é justo, mas é para sua perda, para sua perda, para sua perda. Se eu retenho aquilo que o Senhor me deu para entregar, e aí o Senhor volta, fala: aqui está, eu sei que tu és um homem duro, que colhe onde não semeaste, mas a terra era do Senhor e ele escondeu na terra. Então o que ele fez? Negligenciou aquilo que Deus havia dado. Nessa parábola dos 10 talentos. Parábola dos talentos, né? Agora sejam 8 talentos. Ele reteu com ele, na realidade. Né? Reteve com ele. Reteve com ele, mas ele negligenciou aquilo que ele poderia ter multiplicado. Então, tudo que Deus dá em nossas mãos, nós temos capacidade. Nós não podemos deixar o inimigo lançar na nossa mente: olha, se fizer. Deus, ele não está procurando pessoas perfeitas. Deus procura pessoas dispostas. Eu não sou, né, para cada um, entendeu? Basta nós aperfeiçoar esse dom. Isso mesmo. E a palavra, ela tem essa capacidade tão grande, né, que em Hebreus diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Eu sempre gosto de usar, né, que em Hebreus diz que elas estão entrelaçadas e é indivisível aos olhos naturais, mas os olhos naturais, embora seja imaterial, mas elas estão juntas. Porém, a palavra é a única coisa que consegue entrar na divisão de cada uma delas. E se esta palavra que me aperfeiçoa e me guia a viver o propósito do Senhor, tendo um coração generoso, entrar em minha vida, abre os meus celeiros e a bênção do Senhor derrama sobre os nossos celeiros. Isso nós vemos que há uma necessidade, não apenas de nós pedirmos por nós, mas nós entregando ao Senhor em prol de outras vidas. O Senhor, ele também se compadece da alma generosa, porque essa prosperará. A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Então, se nós atendemos a necessidade de alguém, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, também atende a nossa necessidade. Embora o Senhor tenha me concedido bens materiais, a minha maior realização é poder estar envolvido naquilo que Deus está fazendo pela oportunidade que Ele me concedeu. Então, eu folgo durante o ano e trabalho nas férias, né, das pessoas. Assim. É corrido, mas eu sou grato ao Senhor porque tudo que eu tenho foi Ele que me deu e pertence a Ele. Então, que a gente venha ter esse coração desprendido dos bens materiais. Porque, às vezes, a pessoa que tem menos segura mais do que o que tem mais, né? Eu estava comentando com o Caleb ontem, né, pela inflação, essas partes mais econômicas. Se nós tivéssemos 1 milhão na conta e fizéssemos uma aplicação não, né, só deixar no banco lá, e por mês nos renderia quase 10 mil reais, só deixar o dinheiro parado. Ganhando 10 mil reais, quem vai querer trabalhar sem fazer nada? Ninguém, fica de boa. Mas isso não pode ser o alvo principal. Eu não posso ficar trabalhando para juntar um montante. E a gente vai propagando o que nós temos recebido e aprendido do Senhor. Então, o que a gente falou, né, a respeito destes 2 princípios que as pessoas elas se inclinam, que agem contrariamente a essa doutrina bíblica, que é da mordomia cristã. Nós falamos sobre o mau ensino e a avareza. Então, o que fazer para mudar esse pensamento? Primeiro, renovação de mente através da exposição bíblica sobre os temas, e orando para que Deus abra o entendimento dos filhos e vejam e vivam a providência divina. Se a nossa mente não for mudada, não muda nada no que nós vivemos na nossa experiência. Irmão Tiago, por gentileza, Hebreus capítulo 13, versículo 15. Não se deixe dominar pelo amor,
amor por dinheiro e fique satisfeito com o que você tem. Pois Deus disse, eu nunca deixarei e jamais abandonarei. Amém. Se nós formos fiéis e leais, nós não apenas veremos isso, mas viveremos. Não te deixarei e nem te desampararei. O que é o desamparar? É quando alguém está andando e por algum motivo ela tropeça e quando vai cair, Deus sustenta. Então, o nosso amor ao Senhor acima de todas as coisas, nós vemos esse sustento em nossas vidas. Terminamos o ponto 1. Alguém quer falar? Acho que a maior riqueza realmente é a pessoa que tem o Senhor. E sabe que Deus vai estar sempre provendo naquela condição. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. E assim nós vemos o sustento de Deus, né? A sua providência. Sim. Se o meu coração é inclinado a isso. Josué, e ensinar muito sobre dinheiro, trabalho. Pior é quando a pessoa ela não pensa de Deus, ela começa a trabalhar, fica cega pelo dinheiro, se desvia. Aí ela consegue juntar por muitos anos, aí depois ela para de trabalhar. No final ela gasta tudo, fica pobre, cansada e sem a presença. É o filho pródigo todo, né? Filho pródigo todo. Mas é a vida. Existem pessoas que desprezam Deus, desprezam a família, desprezam amigos por causa do dinheiro. Aí uma hora o dinheiro acaba, uma hora a família se distancia, porque as pessoas entristecem o coração. Deus se distancia da pessoa também, se ela não for leal e fiel. Né? Leia, Naum. Me fugiu agora. Mas Deus disse que eu os abandonei porque vocês me deixaste. Não lembro agora, mas é no capítulo 1 de algum dos profetas menores. Mas depois eu vejo e passo os irmãos. A gente pode sempre aperfeiçoar e melhorar aquilo que Deus nos deu. Né? Porque Deus ele nos concede a capacidade de desenvolver, mas a gente também tem que entender que assim, o mundo não vai parar porque um disse não. Deus levanta outro e continua. Olha o processo. Né? Uma pessoa não tem todos os dons. A gente vê lá em Romanos 12, no finalzinho, que fala sobre que alguns eles têm o dom de misericórdia. Então, pessoas que ajudam muito outras. Por que isso? Porque Deus derramou esta bênção na vida delas. Alguns são mais vocacionados para a área do ensino, porque foi um dom que Deus derramou e essa pessoa era apta para gerenciar isso. Então a gente vê o amor de Deus manifestado com o seu povo, através de pessoas, isso é importante para toda a sociedade. Imagine se o homem que, eu vou falar, inventou a roda, né, não tivesse, todo mundo estaria andando até hoje na roda quadrada. Seria um pouco difícil. Ele tem um alvo, porém existem vários caminhos. Jonas não teve um alvo de pregar em Nínive. Não era mais fácil ele ir no barquinho lá. Mas o que ele fez? Pegou o transporte submarino, né? No ventre do peixe. Sofreu mais, só que chegou no destino. Então existem caminhos. Se nós obedecemos, nós não sofremos danos, né? Mas que a gente possa entender, né, que existem ciclos na nossa vida também e pensar sempre não apenas no nosso umbigo, porque chega uma hora que se comer demais não dá para ver ele. Só no espelho. 2. O dízimo como contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje porque consideram essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa forma, entendem que um fiel deve ofertar quando quer e onde quiser e o valor que achar mais conveniente. Dízimo está fazendo uma referência à 10ª parte. 10ª parte, a gente sabe que é 10%, então não há imposição que você seja obrigado a fazer isso, mas como nós falamos, essa prática de mordomia cristã é um ato voluntário, onde demonstra sua gratidão a Deus por aquilo que temos recebido. Porque assim, fazem 2 semanas que a gente falou sobre os desigrejados, mas onde o desigrejado ele pratica mordomia cristã? Se ele não tem igreja. Então, são coisas que estão desassociadas. Não me parece em lugar nenhum. A gente vai já falar sobre isso,
Mas uma coisa é você ofertar, contribuir, né? Assim, a expressão esmola, no nosso contexto, às vezes é pro pedinte, né? A gente pensa, mas não é. É quando você dá o sustento a uma pessoa. Você, que a gente não usa isso e fica até muito estranho falar, foi na casa de uma pessoa, sentiu que ela passava por necessidade, deu uma esmola para ela. O sentido real da palavra não é de moedinha ou ver miserabilidade, mas necessidade, né? Oi? Supriu a necessidade. Isso, de suprir a necessidade. Esmola é um suprimento de necessidade. Mas em nosso contexto é uma palavra pouco usual, então fica algo estranho. Então, oferta e dízimo tem o lugar certo. Por isso que o desigrejado, ele está em falta. Essa parece ser uma tese bastante piedosa, contudo não resiste nem mesmo ao único princípio revelado nas Escrituras, sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Quando Paulo lembrou à igreja de Corinto que era dever deste cuidar do sustento dos obreiros, ele reconheceu ao princípio do dízimo levítico. Vocês não sabem que o que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo, e os que servem no altar participam do que é oferecido sobre o altar? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13, Nova Almeida atualizada. Evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico. Se esse não era um princípio válido na nova aliança, então por que ele usou? Como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos e ofertas? Irmã Débora, por gentileza, Malaquias capítulo 3, versículo 10 e 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento à minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abstância. E por causa de vós repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo vós não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Muito obrigado. A sua contribuição, ela tem um administrador específico, que é a igreja local, onde você come, bebe. Existem gastos básicos para sustentar os nutrientes do rebanho, né? Gasto para sustentar os nutrientes básicos do rebanho. Então, o lugar que nós estamos sentados, a luz que nós estamos usando, o chão que nós estamos pisando, que eu acho que é a coisa mais nova aqui da igreja, assim, até essas decorações, foi necessário pagar por isso. O mesmo princípio de que, um exemplo, vou usar o nosso irmão João, que é o mais novo. Vai chegar um dia que ele vai trabalhar, e aí ele vai entender que ele vai ter que ajudar em casa, porque ele está comendo. Mas desde o dia que ele nasceu, o irmão de mim, o senhor fez a conta de quanto ele já gastou? Você somar tudo dava bastante. Dava bastante. Ontem ele deu um prejuízo essa semana. Bem misericórdia. É engraçado, a gente esquece da gente para pensar neles. Sim. Muitas vezes se abstém de que a gente tem que comprar algo para mim e para minha esposa, para comprar para ele. Sim. É o tempo inteiro. Outro dia ele foi comprar roupa para nós dois ontem, só ele foi mais que eu e o Silvio. Às vezes eu estou trabalhando, aí por algum motivo vocês começam a faltar, eu vejo que está faltando as coisas, aí eu já começo a ficar apavorado, por quê? Porque eu penso nele, eu penso na casa, eu fico meio atribulado, né? Aí falo com a minha esposa, ela briga comigo, fala que eu tenho mais velho. Porque eu posso falar mal de pai, de um. Sim, o pai de família, ele tem que sustentar. Né? Às vezes o pastor fala sobre o escocês e tal, mas é porque a gente tem que entender que existem princípios da obrigação do pai, da obrigação da mãe e da obrigação dos Tem filhos. vindo muito essa palavra, não adianta se preocupar com o dia de amanhã que cada dia por aí. Eu só falo pra ele, ele tem vindo essa palavra direto, então a gente tem que fazer a prova. No outro dia teve a campanha. Tava com o dinheiro do dentista dele, aí acabou do feriado, é sempre a primeira parte. Tu marcou, aí eu falei assim, eu não tenho dinheiro, eu tenho que honrar a campanha. Aí ligaram no cartão, foi para outra semana. Eu falei, então eu já vou dar a campanha. Aí depois eu não tinha ido pro dentista, assim, na outra semana, né? Aí tem uma tia que eu sempre empresta, ela me empresta. Aí a gente ficou de um lado pro outro, eu mesmo falei, oxe, Débora, por que você está fazendo isso? Se Deus fala, né? Eu orando, aí daqui a pouco ele viu
foi ver, tem uma patroa dele que ela é bem antiga, né? Não faz Pix nada. Ela era dia 10, aí até o dia 20 não tinha depositado. Aí eu não fui olhar no aplicativo do banco, né? Aí já tava lá o dinheiro lá da patroa dele e ela não avisa. Então, quer dizer, a gente tava correndo pro lado e o dinheiro estava ali o tempo inteiro, né? E mais vive pela fé, nós que trabalhamos nesse ramo autônomo, a gente não sabe nunca de manhã. É Deus que provê pra gente. Deus que provê. É sempre Deus. Às vezes eu tô sem nada, e de repente o proprietário liga de vem fazer um piquinho aqui, tem uma parede ruim, eu vou lá fazer, às vezes tem um jardim. É Deus, porque nunca a gente prevê se a gente vai ter esse mês que vem, ou se vai ter ano que vem. Então é assim, a gente vive só pela glória. E quando nós servimos ao Senhor, Deus vê espaço, Ele derrama, que transborda e alcança outras pessoas também, né? Só para concluir o assunto, eu falei do João, ele vai precisar contribuir em casa. Aí imagine só, o senhor já gastou aí uns 10 mil reais com ele desde que ele nasceu. Só foi em fralda, né? E aí no primeiro salário dele, aí ele vai, um exemplo, no tio Danilo. O tio Danilo mora em outra casa, provavelmente. Ó tio, vou te ajudar com o meu salário. Meu salário agora eu vou dar. Aí o pai Edmilson vai olhar e falar, ó, tu come, tu bebe na minha casa, e o dinheiro do seu salário você vai ajudar em outra casa? Vem um super ponto de interrogação e fala, será que realmente meu filho é grato por aquilo que eu tenho concedido a ele? Então, nós como igreja local, como irmãos, a gente precisa entender que há pessoas que dispuseram a sua vida para cuidar de nós. E eu entrego ao Senhor, mas precisa ter alguém que represente o Senhor aqui presente, né? Dentro de uma questão de congregacional. E a gente sabe onde é o lugar que nós temos nos alimentado, nós temos sido cuidados. Como a ovelha que é tão tratada, falar assim, olha, agora eu vou sair por aí pelos campos, sair pelos campos e valados e vou oferecer a minha lã a outro pastor, porque esse daqui já só serviu para tirar os carrapichos. Então seria ingratidão por parte nossa. Então este princípio mesmo, embora seja assim com mais ênfase na lei, a questão do dízimo, no lugar que fala a casa do tesouro, tem gente que pensa em o meu dízimo eu vou fazer cesta básica e dar aos pobres. O seu dízimo você não faz isso. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro está falando sobre a casa do Senhor. Hoje nós não temos mais um único templo. Nós temos igrejas locais, vários ministérios, né? Existem muitos ministérios sérios, existem muitos ministérios que não são sérios, infelizmente. Mas é para o sustento interno, mantenedoria da... fugiu aqui embaixo. Mantenedoria da igreja local, investimento em causas sociais, investimento ministerial. Pensa que o seu dízimo, a sua oferta, pode enviar um missionário para um país perseguido para ganhar uma alma. Isso não é importante? Isso não traz alegria no seu coração? João, por gentileza. Então, é tipo alguém que não frequenta a igreja. Aí, ou ela fica enferma, ou alguém da família. Ela começa a ir para a igreja para procurar cura. Aí, quando consegue, ela ou se desvia ou vai servir outro Deus. Infelizmente, a gente viu isso muito no livro de Juízes, quando Deus levanta os libertadores. Eles buscavam o Senhor, Deus levantava o libertador, o povo vivia em paz, quando estava tudo certo, eles diziam, tchau Deus. E aí, só que assim, Deus age, Deus cura, porque a pessoa creu, só que o coração dela só queria isso. Mas Deus, ele se utiliza também das situações, das estratégias, para que a pessoa venha conhecer o seu nome. E em um determinado momento, ou a pessoa se firma de verdade, ou senão vai chegar uma hora que não vai fazer mais sentido todo esse ida e volta. No último capítulo de 2ª Crônica diz que o povo que vivia na idolatria, eles foram levados pelo cativeiro porque não havia mais remédio para eles. Então, não tinha mais remédio, Deus levou eles para um hospital, que foi o cativeiro. E a partir dali, nunca mais se ouviu falar de idolatria em Israel, porque eles passaram pela fornalha de fogo. Então, se nós entendermos que devemos seguir ao Senhor por gratidão e não por aquilo que Ele pode fazer pela gente, a gente não passa esses processos de dureza. Irmão Tiago, e aí depois o nosso Mandel. São coisas que ela vem além.
Você dá o dízimo e o Senhor mesmo fala, é Deus que fala isso, não somos nós. É que a gente estava explicando aquela vez que nós estávamos aqui orando das 11 às 11h30, que eu estava pedindo uma porta para o Senhor, eu falei, nossa, eu sempre gosto de orar, sempre colocando umas bases bíblicas nas minhas orações. Aí eu até falei para nós, eu falei assim, nossa, eu estou aqui, a sua palavra que fala. Bater, pedir, dar e se usar. Não sou eu que estou falando isso. O Senhor pediu para nós poder bater. Aí ela acabou de falar aqui agora, em Malaquias, trazer todos os dias na casa do tesouro, e depois fala em Fazer prova de mim. Farei prova de mim. Entendeu? Tipo, é o Senhor que fala, não somos nós que fala. Aquilo que você faz e contribui ao Senhor, se você fazer prova dele ou pedir em cima da palavra aquilo que ele faz, não é nós que estamos pedindo, não é nós. É o Senhor que fala. Se você fala assim, Senhor, eu vou fazer prova do Senhor, porque a palavra do Senhor fala. Orar conforme a palavra. Conforme a palavra. É o Senhor que está falando, não é nós. Então, se você falar aquilo que o Senhor está falando, simplesmente nem o Senhor E ele não vai contra a sua palavra. Ele não vai contra a sua palavra. E o que a gente tem Ele que fala, ele não volta atrás do que ele fala. O que a gente tem que entender é que, Senhor, eu vou fazer prova, se o Senhor me responder, aí eu vou ser um dizimista. Deus pode responder? Deus pode responder, porque Ele é Deus e Ele faz o que Ele quer. Mas, como princípio, é ao contrário. Eu primeiro contribuo, eu primeiro entrego, e depois disso eu faço. E aí Deus diz, por causa de vós eu repreendo o migrador, o devorador. Eu vou derramar, vou abrir as janelas dos céus sobre as vossas vidas, que não vai haver lugar suficiente para recolher. Então Deus derrama tanto pela nossa fidelidade que a gente não tem a capacidade de segurar. E aí o que a gente faz? Dá outro. Mas não cobrar dele não é exprimir na parede também. Não é. É Senhor, essa é a tua palavra. Porque Ele não vai contra a sua própria palavra. Senhor, eu fui fiel naquilo que o Senhor me disse. Eu quero a minha bênção, não é? Decreta que Deus vai fazer. Não é também assim, porque a gente não decreta nada, a gente decreta fazer prova de Deus. Senhor, eu obedeci a tua palavra, eu quero ver os teus sinais. Promessa. Até mesmo um exemplo, eu sempre gosto de frisar que na pregação dos apóstolos, dos discípulos, eles primeiro pregavam a palavra e a sua palavra era confirmada pelos sinais. Às vezes a gente quer só os sinais e esquece da palavra. Em obediência à palavra de Deus, a gente precisa priorizar a palavra e ver o resultado da palavra naquilo que nós fazemos pela palavra. Por isso que eu não posso tentar usar métodos naturais para fazer o povo se inclinar para entregar na igreja. Eu tenho que usar a palavra, porque aí o coração grato ele vai ser aberto, o coração de pedra ele é tirado, é posto no coração de carne. E aí a pessoa vai entregar ao Senhor e entender o que a palavra me diz. Se foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Vai te colocar no muito. É promessa. Se Ele diz, não faz sentido. Não faz sentido. Mas se Ele prometeu, não precisa fazer sentido. Você só precisa obedecer. Sim, né? Oi? Sim. Sim. É uma condição também. Agora não queira. Senhor, eu determino que o Senhor vai fazer isso que está na tua vida, vai fazer, tu obedece, tu cumpre, senão não adianta nada. A palavra que fala assim buscar o reino do céu e a sua justiça. As pessoas esquecem de buscar o reino do céu e a sua justiça, não em troca daquilo que você tem que dar para você, entendeu? Você tem que só buscar o reino, busca o reino, entendeu? É se esforçar para você ganhar o reino, e não em busca daquilo que você quer. Você está querendo fazer uma troca com o Senhor, entendeu? Não é aquilo que Deus está proporcionando. Ele, nos versículos lá sempre ele fala assim, o que está preocupado de comer, o que beber ou o que vestir? Entendeu? Deus cuida das aves que são livres. Que Ele faz brotar árvores para que estas aves venham comer, se saciar, não plantam, não cegam. Mas imagine nós que dependemos dele, que fomos feitos pelas suas mãos. Somos a coroa da criação, o que ele não pode fazer quando a gente confia nele. Então, que a gente pare de se preocupar tanto e seja mais grato. Às vezes a gente também não recebe que a gente é pouco grato. Eu digo em palavras e em ações. Tainara, por gentileza, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 e 14, só para a gente falar do princípio levítico. Vocês não sabem que Deus disse aos que trabalham no templo que dos alimentos levados ali como ofertas que a ele tirasse uma parte para o seu próprio alimento? E os que servem diante do altar recebem uma parte do alimento que é levado ali por aqueles que o oferecem ao Senhor. Do mesmo modo, o Senhor deu ordens para que aqueles que pregam o Evangelho
Muito obrigado. Infelizmente também existem uns excessos nessa questão, onde uma certa vez, né, toda pessoa que vem de fora, que é convidada, ela precisa de um sustento. Ninguém olha para o carro e fala, gasolina, você hoje não vai entrar dentro desse tanque, mas pela fé esse carro vai entrar. Não é assim. A gente não paga a pessoa para vir, a gente não paga a pessoa para vir. A gente abençoa a vida dela. Porque eu tá em casa, em paz, com a minha família, e alguém me liga, anda aqui, 500 quilômetros, vem trazer uma palavra aqui na minha igreja. Chega, irmão, Deus abençoe e tapinha nas costas. Isso é uma grande sacanagem, isso é errado. Porque você está colocando a pessoa em risco, pegar a rodovia, né? E existem casos, infelizmente, a gente tem um conhecimento de algo que aconteceu há muito tempo atrás. Ligou para uma determinada pessoa e falou, quanto que a gente pode abençoar a sua vida? Então, dia de semana é X e final de semana é 2X. Então, querendo precificar pela questão de dias. A final de semana é mais caro a minha ida. Dobradinha? Às vezes já aconteceu de perguntar o tamanho da igreja, né? Quantas pessoas tem, né? E hoje em dia existe a gente vai falar na próxima aula sobre as mídias sociais, as sutilezas das mídias sociais. Hoje as pessoas, se for uma igreja pequena, cobram um valor alto para a pessoa pagar. Agora, se for uma igreja grande, que tem muitos membros, tem o canal no YouTube, quantos seguidores tem no Instagram? A gente às vezes acha que isso é piada, mas não é, irmãos. Tem até um vídeo que vai duas moças no restaurante e tem um monte de seguidores, não sei se vocês já viram isso aí. Um monte de seguidores, e na hora de pagar falou, ficou tanto. Não, então, qual é o arroba aqui do Instagram pra gente fazer a publicação? Vai vir um monte de crente, não? Status, né? Muito Status. Já viu isso? E aí falou, não tem isso aqui não, vocês vão pagar, senão vocês vão ter que lavar os pratos, né? Então hoje em dia as pessoas, por visibilidade, se sujeitam a algumas coisas, aceitam algumas coisas, né? Pra tentar fazer o nome crescer. A gente trabalhava num quiosque que o Cafu ia lá, eles tinham a casa. Tem uma casa verde, a casa dele. Agora acho que é dele, entendeu? Aí ia lá, nosso pessoal queria pagar todas, não pagava nada, ficava tirando foto. Aí você vê, às vezes passava uma pessoa necessitada, não tem, mas uma pessoa que tem status aí é diferente, né? Chegou a chegar ao ponto de cobrar uma cerveja para tirar uma foto com um fã. Sério? Chegou a falar isso, paga uma cerveja e tira uma foto. Eu achei um absurdo isso. A gente servia lá. Se fosse uma coquinha ainda, brincadeira. Nem o. É que a mulher dele só não espanhola, ainda servia. Agora você pensa num cara que tinha quantos nós tinha dinheiro, mas ele queria que eu pagasse, queria que eu pagasse. E o pessoal paga. Enquanto tiver gente cobrando, enquanto tiver gente pagando, vai ter gente cobrando. Então, tem tipo de pessoa, eles vêm, igual um exemplo, o irmão que veio ontem na igreja, trouxe uma palavra assim, muito abençoada. Não cobrou nada, mas a gente abençoou a vida dele. Já tem gente que fala, olha, o pessoal cobra, se o irmão pôr uma gasolina no meu carro, a gente vai aí, tudo certo. Mas você não vai deixar a pessoa com fome, né? A gente tem gasolina, irmão, vai pra casa jantar. Chega 1h em casa para fazer comida, vai ter que jejuar. Por quê? Pra ter propósito de ficar com fome, né? Então, não que o jejum seja fome, né? Eu digo, é fome de Deus. Mas que a gente entenda nesse princípio de sustentar também esses que abriram mão da sua vida para trabalhar na obra do Senhor. Vamos ao último. A doutrina bíblica da mordomia cristã. O Deus criador e provedor. Alguém nos lê? Amém. Muito obrigado. Já aproveitei e leia Gênesis. Eu falei o 12, né? Mas eu acho que é o 15. O 15. Gênesis 15, 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Amém. Amém? É isso? Falou igual o Chaves. Grandíssimo. E eu sou o teu escudo, eu sou quem te guarda. Moisés, ele escrevendo, né, Deuteronômio desse princípio,
Lembre-se do Senhor seu Deus, porque Ele é quem lhes dá força para conseguir a riqueza. O Senhor é quem nos dá força, o Senhor é quem nos protege, que é o escudo. O Senhor é quem nos dá o sono. Já trabalhou. E você fala, meu Deus do céu, hoje eu preciso dormir, não conseguiu dormir. Fala, Senhor, amanhã vai ser puxado também. E aí, ou quando você deita e fala, Senhor, me ajuda, igual hoje eu fui dormir um pouco tarde, né, devido a esta correria dos últimos dias. Eu falei, Senhor, mesmo que seja pouco tempo, revigora as minhas forças, e graças a Deus eu não tenho trocado as palavras do cansaço. Então, o Senhor é a fonte de toda a riqueza, porque Ele concede saúde, concede descanso, concede paz, para que nós possamos receber estas bênçãos, né? Sermos prósperos, termos uma boa vida financeira, porque uma coisa é certa, nem todo mundo vai ser rico, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Também a gente não prega um evangelho de pobreza, né? Então a pessoa é franciscano, né? As pessoas que é desapegada de todo bem material e anda com a roupa do corpo, não tem nem casa, aí fala, Jesus não tinha nem casa, tudo bem. Mas a gente vive em um contexto social que nós precisamos. Hoje, naquele tempo não tinha carteira assinada, quem trabalhava, o pai ensinava a profissão ao filho, né? Ali eu digo uma questão do judaísmo. Mas hoje em dia, uma pessoa que não teve não chegou nem, chamam de segundo grau, né? Segundo grau que seria o ensino médio, pode trabalhar, estimular e ajudar o seu filho a entrar em uma universidade, assim, um advogado, assim, um médico. Nós dois não temos nada e a filha é médica. Bio. É a mesma coisa. Tá na área. E isso é o quê? Deus, Ele concede essas bênçãos. Ninguém que conhece o Evangelho vai ficar da mesma forma que chegou. Desculpa a expressão, mas um pé rapado, alguém ali que anda todo esfarrapiado. Se você conhece o verdadeiro Evangelho, busca o Senhor como seu grandíssimo galardão, buscar o Senhor, todas as demais coisas são acrescentadas. Isso é um acréscimo do Senhor nas nossas vidas. Então, porque nós estamos buscando a fonte, nós não estamos buscando o que emana de lá. Se eu busco a fonte, eu tenho tudo, eu tenho sua plenitude, não tenho nada contaminado, é o Senhor. Ser dizimista e ofertante é o reconhecimento da fonte provedora, é ser grato. Então, há um estímulo, né? Eu estimulo os irmãos, porque Deus, assim, por nós, né, termos sido criados na igreja, esses princípios para nós são básicos. São básicos porque nós vemos que há a evidência da gratidão e Deus nos abençoou quanto a isso. Eu estava falando ontem para os jovens, minha faculdade foram 5 anos. No primeiro ano eu consegui um desconto de 25%. No segundo ano eu consegui 100% de bolsista pelo ProUni. Tinha gente muito capacitado do que eu. Só que como eu vi que foi a provisão de Deus, eu estudei 2 dias antes da prova. 2 dias antes da prova, quando eu não tinha conseguido, eu tinha estudado 3 meses, todos os dias, das 7 às 10h30, fazendo intensivão e tudo aquela coisa. Mas quando eu confiei no Senhor, aí Deus. Então isso é o quê? É um ato de gratidão, né? Eu fiz um voto com o Senhor também, falei, Deus, se eu conseguir a minha bolsa, a gente estava na época das compras das cadeiras, falei, vou dar tantas cadeiras. E Deus me abençoou, e eu entreguei. Não tinha o dinheiro completo, mas fui entregando parceladinho. Entreguei, mas dessa forma. Então, se você fizer um voto com Deus, seja do que for, um voto com Deus, e for fiel e for leal nisso, porque a Bíblia fala sobre o voto, não é da questão financeira, é o propósito do coração. E esse propósito do coração você pode evidenciar, Senhor, vou fazer um voto contigo sobre ir na escola bíblica. É um serviço prestado, algo que você está entregando ao Senhor. Você pode oferecer uma quantia financeira, pode, mas o que Deus vai olhar antes da oferta, Ele olha para o coração do ofertante. Quando fala lá sobre Caim, né, Deus aceitou a oferta de Abel, mas Ele fez o quê? Rejeitou Caim a sua oferta. Esse tipo de ato não é barganha. Por exemplo, assim, Senhor, eu preciso disso, vou fazer assim, para tua casa.
Não é barganha. Não é barganha. Não é barganha. A barganha é quando você faz como moeda de troca e não como um ato de fé. Se o senhor me der, eu faço. Assim? Depende do propósito. Depende do propósito. Um exemplo. Senhor, eu vou... a irmã estava falando, tinha o dinheiro do dentista, mas tinha que pagar meu voto. Eu falei, não, Senhor, eu vou ser fiel a Ti. Fidelidade. E aí Deus honrou a fidelidade. Agora, dízimos e ofertas, esses não podem... Não é o... Senhor, eu vou dar porque eu quero receber. São coisas diferentes. Voto é propósito. Dízimo e oferta é fidelidade e gratidão. Voto a gente também não põe como uma questão de barganha, porque você usa a fé. O que a gente fala da barganha naquilo que é ensinado às pessoas, dá que Deus vai te dar de volta, como se fosse uma regra para Deus fazer isso. O irmão contou o seu testemunho que teve a bênção do Senhor, e às vezes aqueles que fazem não dá certo. Se não é um princípio que serve para todos, isso não pode ser tratado como princípio da palavra, porque a palavra ela não tem distinção de etnias, de países ou culturas, é para todos, princípio. E aquilo que Deus faz para nós volta para eles em obras, né? Assim, Deus põe no nosso coração, a gente se dispõe, a gente coloca, mas volta para ele. Porque quando ele fala que a palavra dele não volta vazia, quer dizer, ele manda, mas vai voltar para ele. E eu acho que da mesma forma as bênçãos, Deus abençoa, mas de alguma forma a gente tem que devolver para ele de forma como gratidão mesmo, né? Nem estava falando nessa condição de Jesus. Eu estava falando, Jesus foi o homem mais próspero que teve, porque ele veio nascer numa manjedoura, ele enriqueceu pessoas, ele libertou tantas pessoas. Quando Satanás levou ele lá para tentar, lá no pináculo, ele falou assim, olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou dar tudo isso para você. Por quê? Porque o valor não está naquilo que se consiste na terra, mas sim naquilo que Deus formou, que Deus veio buscar realmente, que são as pessoas. Né? Então assim, e deu resultado, então teve sucesso, o ministério de Jesus teve sucesso, e nós somos isso até hoje. Todos nós somos resultados do sacrifício de Cristo. Então assim, foi o homem mais próspero que teve, foi Jesus, porque a gente vê que Salomão foi rico com toda aquela riqueza, mas no final da sua vida teve um grande declínio, porque ele foi contra a palavra de Deus, né? Mas Deus manteve a sua palavra porque tinha prometido para Davi. Então Deus assim, ele não muda a sua palavra, né? Louvado seja Deus, mas a gente vê que foi tirado o reino, né, do filho de Salomão por conta da sua desobediência, né, e da sua falsa adoração, né? Porque ele começou a adorar outros deuses para agradar aos outros, as suas mulheres, né? Então assim, a gente entende que realmente aquilo que você dispõe mesmo de alma, de sentimento, é isso que Deus tem muita atenção, né? E as bênçãos que vêm sobre as nossas vidas não ficam restritas apenas em nós, mas passam as gerações. A geração de Isaac, a geração de Jacó foram abençoados por uma promessa e uma fidelidade que o seu pai Abraão teve. Então, quando nós entregamos a nossa vida, a nossa fidelidade, a nossa gratidão ao Senhor, os nossos familiares são abençoados, nem conhecem a Deus, mas porque Deus achou ali um intercessor. Então, as nossas obras, elas também são uma forma, são uma forma de gratidão, de intercessão por outras vidas. Eles não vão ser salvos pelas minhas obras, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas a nossa fé, nós somos salvos não pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Se eu faço boas obras é porque eu fui salvo, né? Diferentemente do que se fala de boas obras aí, isso vai te ajudar. Mas é nesse sentido. Sim, irmã Débora? Eu não sei se é só com a gente, né? Mas sempre que a gente faz uma campanha, a gente faz assim na fé, até um voto, né? Aí sempre que tem a campanha, chega o dia, parece uma coisa, assim, luta. Uma investida para lá. A gente sempre vê que sempre que a campanha, a gente tem o dinheiro, mas o dinheiro da campanha ou de outra coisa, mas a gente sempre prioriza a campanha, né? Ou até o voto. A gente vê que Deus sempre tem honrado, igual o irmão fala, que mesmo a gente fazendo um ato de fé, o que a gente dá para Deus ele sabe das nossas necessidades, né? E ele é um Deus, como a gente leu, criador, ele é provedor, criador, mas ele também é supridor, né? No momento ali, ele tem um cordeiro preparado para aqueles que ele espera e confiam. Mais alguém? Então vamos lá, só para a gente finalizar aqui, no 2 está falando sobre o homem como dispenseiros e administrador das coisas de Deus, né? Nós permeamos aí na nossa aula falando sobre este princípio.
Outro princípio igualmente importante no que concerne a mordomia cristã está no fato do homem ser dispenseiro das coisas que Deus criou. Esse é o fato que já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele. Gênesis 2,15, irmão Valdir, por gentileza. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Amém? Então Deus, ele nos incumbiu nessa responsabilidade de cuidarmos daquilo que é dele desde a criação. Diretamente o Senhor fala sobre isso. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos dispenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto da esfera ministerial, que os homens considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Somos dispenseiros, não somos donos. Então, o que Deus nos dá não é para nós segurarmos na nossa mão e esconder e enterrar. Nós precisamos, como o nosso irmão leu, né, a questão do esboço, agir em prol da sociedade. Um exemplo, uma pessoa que tem Deus pôs um projeto no coração dele, dessa pessoa, um marceneiro que ele vai pegar ali uma árvore, vai cortar os tronquinhos, vai fazer carrinhos e tudo mais. E ele fala, olha, eu queria ajudar pessoas, mas eu só sei fazer isso, como é que eu vou ajudar pessoas a fazer isso? Aí Deus vai pôr um propósito no coração dele. Você vai alugar um lugar, vai fazer o convite para pessoas que querem aprender a profissão, e dessa profissão essas pessoas vão viver isso. Então, mas eu só sei pintar, mas eu só sei limpar a piscina. O que é que Deus tem me chamado para, na sociedade, ajudar com aquilo que o Senhor me deu? Então Deus, ele cria, não estou dizendo que todo mundo tem isso, porque tem gente que sabe fazer, mas não sabe ensinar. E a pior coisa é a pessoa que sabe fazer e não sabe ensinar, que fica toda hora lá, metendo a mão. Não, é assim, aí a pessoa nunca vai aprender, perde o gosto e vai embora. Um exemplo, o Edmilson trabalha com pintura, o senhor aprendeu a pintar com rolo primeiro? Não. Foi com o quê? No rodapé, lá em cima, né? Sobe na escada. Então, existem etapas, existem processos que nós vamos passar para que nós possamos aprender algo novo, mas podemos sim ainda contribuir para outras vidas, para que elas vejam o amor de Deus nessa questão manifesta, que nós recebemos como dispenseiros e podemos compartilhar demais. Quando usamos esse princípio para todas as áreas da nossa vida, experimentamos o cuidado e zelo de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ele põe na lista como sendo injustos, imorais, idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. A avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então tudo que nós temos não é nosso, é do Senhor, assim como o nosso corpo. O nosso corpo não é nosso, é do Senhor, ele é o templo do Espírito Santo. Nós vemos e vivemos o cuidado e o zelo de Deus. Então, como eu vou demonstrar a minha gratidão ao Senhor por aquilo que Ele tem feito em minha vida? Nos dias de Jesus, né, obviamente já haviam moedas, só que no princípio da oferta, no princípio do dízimo, mas na lei, eles, no princípio desses atos, na lei, eles levavam cabra, levavam o grão, levava daquilo que eles tinham como sua colheita, era o sustento. Alguém aqui tem uma cabra em casa? Vou dar meu dízimo da cabra, vou dar só o leite. O que nós temos para dar como sustento na obra do Senhor, como símbolo de gratidão, é a nossa parte financeira. E o homem, ele sempre quer, porque se você olha e fala, bom, aqui eu posso ganhar 100, mas dali até para ganhar 150. Tem gente que faz o que? Joga o preço lá em cima. Tem um uau aqui no seu. Tem um intruso. Ixi, vai lá na Pandora.
o que Deus nos dá de sustento, se nós olharmos, né? Se nós olharmos para a situação e falar, olha, hoje eu ganhei 100, mas eu poderia ganhar 150, e a pessoa vai aumentando o preço, chega uma hora que na ganância ela perde o cliente. Por quê? Porque foi o coração avarento. Então, o dízimo e a oferta não garante a salvação, nem perde a salvação. Se você pratica ou não pratica, isso não vai te garantir a salvação ou te fazer perder. Mas pode comprometer por causa do seu motivo, qual a sua intenção. Não seja legalista, não barganhe, mas seja grato e plante em terra fértil. Irene, você... Isso. E o povo se alegrou porque contribuiu voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou por grande alegria. Amém. Muito obrigado. Então, existe alegria em nosso coração quando nós contribuímos na obra de Deus. Eu não oro para que você oferte dizime, eu oro para que cada um de nós não sejamos avarentos e possamos entender que os princípios da mordomia cristã sejam praticados por cada um de nós, não por obrigação ou por medo de não receber as bênçãos do Senhor, mas como um princípio de gratidão que todos nós precisamos viver e demonstramos o favor de Deus, né? A nossa alegria pelo favor de Deus. Então, assim como este povo que se alegrava quando contribuíam voluntariamente com o coração perfeito, que possamos ser assim também. Alegrarmos quando obras, né, estiverem sendo realizadas, você vai ver a alegria de outras pessoas através de um ato de fé, como podemos já ouvir testemunhos. Deus providenciou, eu ofertei, eu dizimei, eu cumpri com a minha fidelidade ao Senhor, eu sustentei alguém e Deus abençoou. Então, que seja a nossa oração para que Deus venha limpar o nosso coração, que nós não sejamos avarentos, mas sobretudo gratos ao Senhor, porque Ele que nos conduz a todos os lugares de bênção.